Boa noite, igreja. Paz seja convosco. Você pode se sentar um instante. Diga, Senhor, nada sem Cristo, tudo com Jesus. Nada sem Jesus, tudo com Jesus. Amém. Glória a Deus. Abra sua Bíblia em Salmos 27, a partir do versículo 4 até o versículo 9. Salmos 27, versículo 4. Uma coisa pedi ao Senhor, e buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e inquirir no seu templo, pois no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, no recôndito do teu tabernáculo me esconderá, sobre uma rocha me elevará. E agora será exaltada a minha cabeça acima dos meus inimigos que estão ao redor de mim. E no seu tabernáculo oferecerei sacrifícios de júbilo. Cantarei, sim, cantarei louvores ao Senhor. Ouve, ó Senhor, a minha voz quando clamo. Compadece-te de mim e responde-me. Quando disseste, buscai o meu rosto, o meu coração te disse a ti, o teu rosto, Senhor, buscarei. Não escondas de mim o teu rosto, não rejeites com ira o teu servo, tu que tens sido a minha ajuda. Não me rejeites, nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Amém. Glória a Deus. Diga glória a Deus. Lemos nesta palavra, entre outras coisas, uma coisa só buscarei: que eu esteja na casa de Jeová para contemplar todos os dias a sua formosura no seu templo. Este era o desejo de Davi. O seu desejo, o seu sonho de consumo não era um carro novo, uma casa nova, outros bens, uma viagem para o exterior, mas o sonho de consumo de Davi era habitar na casa do Senhor todos os dias. Diga glória a Deus. E por que o salmista desejava tanto estar na casa de Jeová? Porque a casa de Deus é um dos lugares onde está a presença de Deus. Eu vou repetir. A casa de Deus é um dos lugares onde está a presença de Deus. Por isso, Davi queria estar ali, porque o seu desejo era estar onde Deus estava. O seu desejo era estar ali porque Deus estava ali. O seu desejo era estar perto do Senhor. E nada lhe importava mais do que estar na presença de Deus. Nada a Davi lhe importava mais do que estar na presença de Deus. O verso 5 nos fala porque ele
me esconderá em seu tabernáculo no dia do mal. No dia mau, o Senhor nos esconde no seu tabernáculo. Então quer dizer que para sermos guardados, nós vamos ter que mudar aqui para o templo. É isso que significa? Não. O que significa é que no dia mau, a presença de Deus vai nos cobrir e Ele nos servirá por tabernáculo. No dia das crises, em sua presença, Deus cuidará de mim. No dia das crises, em sua presença, Deus cuidará de ti. Ele me tem preservado em sua morada. Ele tem preservado você em sua morada, em seu tabernáculo. Quando a crise se apresenta, quando a crise aparece, quando a praga chega, quando surge o problema financeiro, há um lugar que nós devemos estar na presença de Deus, porque não há comunhão entre a luz e as trevas. Aonde entra a presença de Deus, o mal tem que sair. E se nós estamos na presença de Deus, a crise se apresenta, não nos atinge, porque Deus está presente. Surge a praga, mas não nos atinge, porque estamos em sua presença. Surgem os problemas financeiros na humanidade, mas nós não somos atingidos, porque estamos em sua presença. E um dos tempos em que mais eu tenho visto os filhos de Deus serem abençoados tem sido nos dias de hoje, porque têm sido fiéis a Deus e a presença de Deus tem sido real nas suas vidas. O seu amor para com Deus tem sido regado e Deus tem feito verdadeiros milagres na vida de muitas pessoas. No dia mau, o que você precisa então? O que você precisa no dia mau é da presença de Deus. No Salmos 31, 20, diz assim: no abrigo da tua presença, tu os escondes das intrigas dos homens, em um pavilhão os ocultas da contenda das línguas. Não são das línguas estranhas, mas das estranhas línguas, as línguas más. Deus nos serve por abrigo das intrigas dos homens e das línguas contenciosas. É a sua promessa, mas em sua presença, é no seu abrigo. No dia das crises, o que vamos buscar? Vamos buscar a sua presença. Diga: eu quero. Por quê? Porque no secreto da sua presença, Ele nos esconde da conspiração dos homens. Os homens deste mundo, cobiçosos, estão conspirando contra a humanidade. E nós
crentes ou não crentes, estamos todos dentro do mesmo barco. Mas acontece que quando estamos na presença de Deus, no secreto, Ele nos esconde da conspiração dos homens. Os homens maus não poderão nos alcançar com a sua conspiração, porque estamos debaixo da presença de Deus, escondidos em seu tabernáculo. Nos colocastes num tabernáculo à prova de contenção de línguas maldosas, perseguidoras, mentirosas, cobiçosas. O Senhor tem guardado as nossas vidas, os nossos caminhos. Então, qual é o melhor lugar para estarmos em tempos de crise? Qual o melhor lugar para estarmos em tempos de conspiração? Qual o melhor lugar para estarmos em tempo de dificuldades financeiras neste mundo? O melhor lugar para estarmos é na sua presença, na presença de Deus. É nela que nós somos ocultados, é na presença de Deus que nós somos guardados, é na presença de Deus que nós somos protegidos. Tudo isto é na presença de Deus. Diga glória a Deus. Nos dias em que nós estamos vivendo, vai ser a presença de Deus que nos sustentará. Nos dias em que você vive na atualidade, é a presença de Deus que sustentará a tua vida. Ele nos sustenta no dia mau. Deus nele providenciará algo para nos prover. Quando o menino disse: não vejo o cordeiro, o pai disse: Deus proverá para si o cordeiro. Quando você faz algo por seu filho, você tem uma sensação como se estivesse fazendo para você mesmo, não é verdade? Quantos pais já viveram isso? Você faz algo em favor do seu filho, seja o que for, e você sente como se você estivesse fazendo por você mesmo. Este é o sentimento de Deus. Esta é a visão de Deus. Prover para si mesmo, para Ele, o Cordeiro. Quando Ele te abençoa, quando Ele te provê, quando Ele providencia algo ao teu favor, Ele sente como provendo para Ele mesmo, porque somos a sua imagem e a sua semelhança, somos filhos por herança do Senhor nosso Deus. A recompensa para aqueles que têm as suas costas viradas para Deus, a recompensa para aqueles que confiam neste mundo está descrita, mas para aqueles que amam e confiam no Senhor, a sua recompensa é a herança que está preparada para os filhos da obediência. Diga glória a Deus. Quando você entra para a casa de Deus, ali começa o seu milagre. Uma ocasião no ano de 91, eu estava em Toronto, no Canadá, numa conferência,
Era a primeira vez que eu ia naquele lugar, o evento chamava-se Catch the Fire, Pegue o Fogo, na chamada Igreja do Aeroporto. Eu acho que até teve alguém dessa igreja aqui, não? Não, eu estive com eles ano retrasado aqui numa igreja. E um dos pastores que estava pregando, um dos preletores, era um pastor presbiteriano. E ele tinha escrito um livro criticando tudo o que acontecia naquela igreja, porque era um mover de Deus tão grande que é uma coisa inexplicável o que se via acontecer naquele lugar. Nem vou entrar em detalhes. Mas aquele pastor, escritor, constantemente escrevia livros contra o chamado mover de Toronto, que ainda está ativo este mover lá. Creio que um dia alguns de nós possamos ir àquele lugar. E então, ele precisava escrever mais algumas coisas. Ele disse: eu vou lá, estava acontecendo a conferência, eu vou lá para ver mais algumas coisas, para escrever mais alguma coisa. E ele foi, e ele contando, ele preletor naquele evento, que quando ele chegou no pátio do estacionamento, assim, segurando o volante do carro, deu um negócio doido nele. E ele fazia assim. E aí ele conseguiu sair do carro. E quando ele entrou na porta da igreja, ele correu por 5 horas em volta do aeroporto. E depois de 5 horas, que ele conseguiu voltar para o templo, ele caiu desmaiado. E então, ele voltou para a sua cidade, e aconteceu a mesma coisa com ele dentro do avião. Ele chegou a se cobrir com a coberta assim. E quando ele chegou na igreja dele, que ele pastoreava, deu uma loucura nele, e ele subiu em cima do púlpito, e aquela igreja tradicional saiu todo mundo na mesma hora e foi embora, e ficaram 2 pessoas. E ele começou toda a sua igreja novamente. E agora lá estava ele como um preletor pentecostal, porque ele teve uma experiência com a presença e o poder de Deus. Quando nós fomos inaugurar a igreja em Santa Felicidade, nós nos ajoelhamos e andávamos ajoelhados por aquele lugar. Era um lugar muito grande, tinha 500 metros quadrados, 9 metros de altura, aqui temos 8. E ungimos o chão e ungimos as paredes. E quando as pessoas colocavam o pé na porta da igreja, antes de entrar, elas diziam assim: eu sinto um amor tão grande, um amor tão grande, um amor tão grande. Centenas de pessoas diziam a mesma coisa. Uma ocasião, o estacionamento estava lotado e um homem parou no meio do caminho dos carros, com uma caminhonete, e ele não desceu, e o diácono estava lá, na porta. Quando viu o carro, começou a ir em direção ao carro, e dentro dele ele falou assim: se me disser que eu não posso parar aqui, é para eu ir embora. Você vê que espírito de rebelião antecipada, né? Aí, quando ele baixou o vidro assim, o diácono falou para ele assim: ô irmão, pode ficar tranquilo, pode deixar teu carro aí, qualquer coisa eu chamo você para você tirar o carro.
E ele entrou para dentro. A presença já estava lá fora. Então, perguntas que devemos fazer sobre a presença de Deus. O que é a presença de Deus? Quando vem a presença de Deus, para que vem a presença de Deus? Já que ela nunca vem para nada, mas a presença de Deus sempre se manifesta, diga comigo, com um propósito. Está a presença de Deus em todo lugar? É a pergunta. Por que em algumas igrejas está a presença de Deus e outras não? Muitas vezes tem um templo bonito, cadeiras estofadas, um lindo coral, ar-condicionado, tem tudo, mas não tem a presença. E a primeira pergunta que fizemos é: o que é a presença de Deus? E vamos entender um pouquinho do que é a presença de Deus. Imagine, qual o protocolo para você estar na presença de um rei, de um governador, de um presidente? Imagine você na presença do governador. Já estive em vários gabinetes de governador, várias vezes. Imagine você estar lá na presença do governador, e o governador falando com aquele pequeno grupo que ele está recebendo, e você está o tempo todo no celular. Será que você faria isso? O governador está falando, e de repente você sai da sala e vai fazer uma ligação telefônica ou vai dar uma voltinha. Você faria isso? O governador está falando e você desliga a sua mente, e de repente ele faz uma pergunta se dirigindo a você e você não sabe a resposta. Você faria isto? Não. Mas nós fazemos isso na igreja. Nós somos irreverentes dentro da própria casa de Deus. Então, imaginemos o protocolo para estar na presença de um príncipe, de um rei, de um governador. Imagine se na presença de Deus não tem um protocolo. Eu me lembro, quando eu era católico e não era lá em Barbacena, que ai da gente se levantasse do banco e na hora que passasse no corredor, não ajoelhasse, não fizesse o sinal da cruz na frente do altar para depois sair. Era assim ou não era? É ou não é? Mas dentro da igreja nós podemos correr, nós podemos bagunçar, nós podemos conversar, nós podemos fazer de tudo. Será que às vezes não estamos sendo irreverentes? Eu só estou querendo mostrar como é importante a gente estar atento na casa de Deus, porque o Espírito de Deus se move o tempo todo e Ele traz maravilhas do céu para conceder às nossas vidas, mas se o nosso coração estiver de alguma forma bloqueado, nós acabamos não recebendo aquilo que vem da parte de Deus. O que significa presença? Presença significa rosto. Diga rosto. O que é então a presença?
é a revelação do rosto de Deus para conosco. Não visualmente, mas a manifestação do rosto de Deus, da presença de Deus sobre as nossas vidas, sobre a sua casa. Glória a Deus. Quantos já sentem a presença? Quando você diz assim, estou na presença, o que você está dizendo? Você está dizendo assim, eu estou diante do rosto de Deus. E é importante a gente pensar como a gente fica diante do rosto de uma pessoa. Gênesis 3:8 diz assim: e ouvindo a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim à tardinha, esconderam-se o homem e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Por quê? Adão e Eva se esconderam de Deus, porque a presença dele naquele momento, naquele lugar, naquela era, a presença dele era visível. Eles viram, eles sabiam que todos os dias ele adentrava para conversar com eles, e eles percebem a chegada de Deus, o momento dele se aproximar, e eles se escondem entre as árvores do jardim. Pergunta assim para mim, por que eles se esconderam? Diga, por que eles se esconderam? Especialmente porque até ali, eles não se escondiam. Até eles pecarem, eles miravam o rosto de Deus. Eles não se escondiam de Deus até aquele momento. Por quê? Então, eles se esconderam de Deus. Adão e Eva se esconderam de Deus, porque uma pessoa, quando está em pecado, corre da presença de Deus. Quando alguém está sem comunhão com Deus, ele se vai. Quando alguém está sem comunhão com Deus, não quer olhar a face de Deus, e quanto menos for a casa de Deus, melhor, porque há o risco da presença de Deus lhe encontrar. Por quê? Porque quando vem, sente a convicção que está mal e que precisa fazer alguma coisa. E o pecado é agradável. A Bíblia nos fala, por exemplo, que a mulher leviana, o seu princípio é doce como mel, e o seu fim é amargo como fel. Então muitos estão vivendo a doçura do pecado. Está ainda no prazer e na gostosura dele. E não querem serem confrontados com a verdade. Se você não nos tolera, ou algum outro pregador que aqui se apresenta, pare para pensar se é a nós que você não tolera, ou se é a palavra pregada. Sabe qual é a geração que nós vivemos hoje? Que foi ensinado nas faculdades, que alguns chamam de geração do mimimi. Nós vivemos uma geração
onde lá nas faculdades foi ensinado o seguinte: você tem que questionar, você tem que contradizer. Não existe verdade absoluta. E ora, você ouviu tantas vezes isso e não percebeu que você estava sendo doutrinado pelo comunismo. Porque o que significa nenhuma verdade é absoluta? Que a Bíblia não é a verdade. É isto que está sendo ensinado? É isto que está entrando no coração dos nossos filhos? É isto que está sendo ensinado lá nas escolas, já desde o princípio hoje? Devem questionar tudo. Suscitam uma rebelião. Devem entender que não existe verdade absoluta. E aí, na igreja, querem um evangelho democrático. Eu quero ser bem claro, não estamos passando nenhum tipo de problema neste momento para tratar esse assunto. Não. É Bíblia. Quem não gosta de Bíblia não deve nem frequentar a igreja, porque Bíblia fala muita coisa de tudo. Então, há esse sentimento de contestar a própria palavra. E o regime de Deus não é democracia, não. A democracia está aí, permitida por Deus, e é entre todos os regimes o melhor. Mas o regime de Deus não é democracia. O regime de Deus é teocracia. Ele é absoluto. E quando nós, pastores, pregamos esse evangelho absoluto, você acha que nós somos radicais, que nós não estamos dando a oportunidade da contestação, que nenhuma verdade é absoluta, e nós apanhamos por Jesus. E quando a Bíblia diz que quem quiser vir após Jesus deve levar a sua cruz, a cruz não são as enfermidades, porque Jesus já levou tudo na cruz. A cruz que nós pregadores carregamos é exatamente a cruz de sermos teocráticos dentro da palavra. Não existe meio termo. Sabe como que é o nome de pecado hoje? O nome do pecado mudou, queridos. Nós estamos estudando com os homens. O nome do pecado mudou. Aquela pessoa está com problema. O pecado agora virou problema. É problema agora, não é mais pecado. O mundo mudou o nome do pecado. Está acomodando as suas próprias realidades. Benditos são os que ouvem toda a palavra e entendem que toda palavra é boa. Aqui, neste lugar, nós estamos comprometidos com a verdade. Quer queiram, quer não queiram, quer gostem, quer não gostem, quer critiquem, quer não critiquem, estamos comprometidos com a verdade. Por quê? Porque a presença de Deus só se manifesta em um ambiente onde há um comprometimento com a verdade. E você que está aí na live, aqui ninguém se levanta para ir embora porque está ouvindo uma palavra que não gosta. Você também não saia daí. Fique até o fim se você é homem, ou se você é mulher.
Então, nós vivemos um tempo onde, ao invés da igreja exercer a sua influência no mundo, o mundo está adentrando com sua mentalidade tosca sobre a vida da igreja. E aí começamos a esfriar a fé, começamos a ter uma queda na nossa comunhão, e daí nós achamos que o problema são os irmãos, o problema são os pastores, o problema é a igreja, mas a gente fica ouvindo um monte de lixo, porque hoje em dia, qualquer Zé Mané, desculpe os Zés e os Manés, mas qualquer expurgão tem microfone e púlpito na internet. A gente ouve de tudo. E muitas vezes nós pensamos ou dizemos: o bom é isto. Claro que é bom, porque ninguém te contesta. Ninguém te contesta. Ninguém diz para você: não pode comer aí agora. Olha, não se levante. Preste atenção. Se você não gosta, se levanta. Troca de canal. Olha como é fácil ser crente hoje em dia. Os youtubetes de Cristo. Então, há aqueles que têm compromissos reais que os impedem de estar na casa de Deus, em função de seu trabalho, ou saúde, ou algo assim. Mas muitos não vêm. Muitos têm uma frequência eletrocardiograma, já viram? Exame de eletrocardiograma. Aparece, desaparece, aparece, desaparece, aparece, desaparece. Qual é a sua igreja? Eu sou da igreja do ar. Eu vivo voando. Da igreja do ar. Vivo voando. Cuidado. Cuidado, porque os hebreus vagaram 40 anos no deserto. E olha, eu estive lá. Da onde eles saíram, em Mênfis, já até uma vez falei isso, até os Poços de Mara são 3 horas de ônibus. E dá mais ou menos umas 8 horas mais até a divisa entre o Mar Vermelho ali e Israel. Mais ou menos 11 horas de ônibus. Eles podiam ter levado talvez 11 dias, porque eles levaram 3 dias até as águas de Mara, os Poços de Mara que ainda existem. Seco, mas existe. Então, provavelmente levariam 11 dias para chegar até o Mar Vermelho. Levaram 40 anos e não entraram. Temos que ter firme propósito e temos que estar bem com Deus para viver a sua presença em nosso coração, em nossas vidas. Quando você não está bem, você não corre em direção a Deus, mas você corre de Deus. E foi o que fizeram Adão e Eva. Eles não estavam bem, eles estavam em pecado. Então eles se esconderam nas árvores do jardim, eles correram da presença de Deus, eles fugiram do seu rosto. Então, o que é a presença de Deus? Diga comigo, é a revelação do próprio Deus em nós. Nós não estamos na presença de Deus não estaremos até que Ele revele a Ele mesmo algo em nós. Se a nós não revela nada, não fala nada, nós não estamos vivendo a presença dEle. A presença
é a pessoa de Deus. Imagine isso. A presença é a pessoa de Deus presente. Quantos de vocês já tiveram a experiência de estar num quarto sozinho e de repente você sentiu assim como se alguém tivesse entrado e uma coisa boa? Levante a mão. Já sentiram isso? Diga assim, é a presença de Deus. É a visita do Senhor a você. Agora, quantos de vocês entraram em algum lugar e sentiram uma presença demoníaca, assim, arrepiou os pelos, sentiu uma opressão, um negócio ruim, assim, um mal? Seja num mercado, numa loja, numa casa. Quem já sentiu isso? Levante a mão. É a presença demoníaca. Nós sentimos isto, percebemos isto. Vocês então estão dizendo que neste lugar há seres invisíveis voltados ao mal, é isto? Neste lugar que tem esse sentimento ruim, é isso? Vocês estão dizendo então que existem seres invisíveis voltados ao mal naquele ambiente. Então, imagine o quanto mais a pessoa de Deus, quando ela se faz presente. Dá uma salva de palmas ao Senhor. Primeiro Crônicas 16:11 diz assim: buscai ao Senhor e a sua força, buscai a sua face, diga comigo, continuamente. Você nunca pode se conformar. Sabe de onde que vem a palavra conformar? Vem da palavra forma. Você pega uma forma de pão e você põe ele assim meio redondo, meio roliço, não é assim? E quando você vai pegar aquele pão, depois de assado, aquele pão ele já cresceu, passou até da forma, e toda parte que envolve a forma ele fica naquele retângulo direitinho, e daí por cima ele dá uma ovalizada assim, né, uma arredondada, e fica aquele lindo pão, porque ele entrou numa forma. Se nós nos conformamos com aquilo que já conquistamos de presença de Deus na nossa vida, um dia nós estamos entrando numa forma, e Deus não trabalha com forma. Ele tem novidade de vida todos os dias para nós. Quantos de vocês gostariam que Deus estivesse presente continuamente na sua casa? Todos nós. Então o Senhor disse: busca o meu rosto continuamente. Quem é que toma café de manhã aí? Levante a mão. Quem é que almoça? Levante a mão. Quem é que faz uma boquinha de tarde? Levante a mão. Quem é que lancha ou janta de noite? Olha a barriguinha aí. Eu? Foi Deus que me fez assim. Não. Esse foi nós. Se você não comer, dói o quê? O estômago. Agora, está dizendo: busque o meu rosto continuamente. O que te faz pensar que a alma não precisa comer continuamente para que ela esteja na presença de Deus? Continuamente. Você não pode vir comer aqui só domingo. Você pode vir quarta, pode vir domingo por enquanto, nesses dias. Mas você precisa ter uma vida com Deus
continuamente, porque senão o estômago da alma vai doer. Qual é o estômago da alma? É a tristeza. Como a alma não tem estômago, dói na alma a tristeza. A pessoa começa a ficar triste, abatida, e a alma está falando assim: ei, eu estou aqui passando fome. Você já viu você tomar café de manhã, já viu você almoçar, já viu fazer boquinha à tarde, já viu você jantando, e ainda às 10 da noite você comeu uma bolachinha, um biscoito e uma maçã. E eu aqui, não comi nada hoje. Eu estou morrendo. E o nosso Pai diz: continuamente, buscar seu rosto continuamente. Amém? Busca o meu rosto continuamente. Por quê? Porque é isto que Ele quer. Ele quer estar com você continuamente. Por isso Ele diz para você: busque o meu rosto continuamente, porque eu quero estar com você continuamente. Quando a presença de Deus vem em algum lugar, é porque a pessoa dele vem trazer seu poder no lugar. E quando isso acontece, pessoas começam a ser renovadas, restauradas, curadas, batizadas com o Espírito Santo, porque Ele veio trazer algo para nós. A presença de Deus é a atmosfera dele mesmo. E esta presença não é comum. Vocês sabiam que Deus é onipresente? O que é onipresente? Os demônios não podem estar em dois lugares, nem o diabo. Ele não pode, ele tem que estar num lugar de cada vez, infernizando um de cada vez. Entendeu? Porque ele não é onipresente. Também não é onipotente, não tem todo o poder. Ele tem um poder, mas não todo o poder. E nem é onisciente, ele não sabe o que nós pensamos. É um sagaz psicólogo que imagina muita coisa, mas não sabe o que a gente pensa. E aí estão inclusive as línguas estranhas, que são chamada língua dos anjos, quando nós falamos diretamente em mistérios a Deus, porque os demônios não conhecem esta língua. Aleluia! É um recurso maravilhoso de Deus que Ele tem nos dado. Então, Deus é onipresente, Ele está em todo lugar. Mas vocês sabiam que Ele não se manifesta em todo lugar? Ele está em todo lugar, mas Ele não se manifesta em todo lugar. A diferença entre esta igreja, aquela igreja, outra igreja, não é a mensagem em si, pois pregar todos vão pregar. Às vezes não é tão eloquente, não é tão bonito, mas tudo é palavra de Deus e ela edifica sempre. Se não estiver fazendo uso de uma falsa doutrina, a pregação geralmente é boa. Mas a diferença está no fato de que Deus não só está aqui, mas Ele se manifesta aqui. Como em muitos outros lugares também não só está, mas não são em todos os lugares que Ele se manifesta. Não importa o carisma, o quanto fale bem, se a presença está no ambiente, se a atmosfera de Deus é presente, mesmo que não seja
tão carismático ou tão eloquente, mas a presença de Deus valida a palavra e ela te convence que é a verdade. Amém? E Deus não vai num lugar onde está ali um sem vergonha. Ele vai, mas não se manifesta. Que ele não gosta de sem vergonhice. Isaías 59:2 diz assim: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados escondem o meu rosto de vós, de modo que não vos ouça. Deus não vê e não ouve onde o pecado impera, onde não há comprometimento com a verdade. Isto faz com que Deus esconda o seu rosto, esconda a sua presença. E Deus diz: aí eu não vou me manifestar, porque há iniquidade e não há arrependimento. Por isso, ele diz: arrependei-vos. Então não importa o quanto bonito falamos, o que importa é a presença, é a manifestação dele. E para muitas pessoas a presença de Deus é uma coisa impossível de ser alcançada. Isso foi lá no tempo de Moisés, que ele se apresentou lá, escondido na rocha. Hoje Deus está muito ocupado, a população cresceu demais, ele não tem tempo para vir aqui. Mas Deus está aqui. Ele vem nas nossas reuniões. E Ele vai revelar a nós, hoje e sempre, a sua manifestação e a sua presença. Eu creio que pessoas já estão aqui sendo curadas. Eu creio que aqui pessoas já estão sendo libertas. Eu creio que pessoas que estão participando pela internet já estão sendo tocadas pelo poder de Deus, sendo abençoadas, alegradas, transformadas, perdoadas, curadas pelo poder da presença de Deus. O Senhor está sobre nós. A sua presença é sobre nós. E nós iremos para a ceia desta noite com um coração rendido, reconhecendo que só o Senhor é Deus nas nossas vidas. Diga glória a Deus. Fecha os teus olhos, põe a mão no teu coração. Comece a orar agora na presença de Deus.